A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mais um podcast, irmãos e amigos. Hoje eu vou falar sobre a aproximação da Terceira Guerra Mundial e prováveis cumprimentos proféticos que estão aí se realizando. Já faz alguns anos que eu venho falando com familiares e amigos. Não sei se eu já falei alguma coisa, talvez eu tenha mencionado alguma coisa em algum vídeo aqui no YouTube, mas na minha vida particular com familiares e amigos eu sempre menciono, às vezes com alguns irmãos também, que a Terceira Guerra Mundial se aproxima. E ultimamente eu venho dizendo que ela está para estourar até no máximo 2023. Até antes dessa invasão da Ucrânia eu afirmava isso, mas agora com a invasão da Ucrânia se torna tudo muito mais claro, e que está indo, na verdade, tudo muito mais rápido do que eu imaginava, e também as coisas vão ficando mais claras realmente. Dá para a gente entender melhor o que está acontecendo e o que provavelmente irá acontecer no futuro próximo. Eu, inclusive, recentemente estive conversando com um vizinho meu, seu Lauro, e eu comentava que provavelmente o Putin iria invadir a Ucrânia, e se isso acontecesse, isso iria abrir margem para a China invadir Taiwan. E a China invadindo Taiwan, com certeza, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, Muita gente, não só eu, mas muita gente, inclusive pessoas especialistas nesses assuntos, consideram que é só uma questão de tempo até a Terceira Guerra Mundial acontecer. Não é uma questão de se vai acontecer ou não, e sim de quando, E com as ameaças, que a China vem fazendo aí a Taiwan, principalmente no final do ano passado, ficou claro que a China realmente vai invadir, e o próprio governo de Taiwan já declarou que tem consciência de que a China vai realmente atacar, e eles estão se preparando para a guerra, se fortalecendo cada vez mais. E agora, com esse movimento que a Rússia fez com a invasão da Ucrânia, então as atenções estão voltadas para a Ucrânia. Isso abre então a oportunidade para a China aproveitar que as nações, a mídia e tudo mais, está todo mundo focado na questão da Ucrânia, e ele então invadir Taiwan fica mais fácil para eles, Que eles vão invadir, Só a questão é do quando, Isso pode ocorrer a qualquer momento, talvez enquanto eu estou gravando aqui está ocorrendo isso, porque eu estou sem internet aqui na roça, porque deu problema aí na rede, acho que por causa da implementação aí do 5G e a venda aí de umas bandas da Oi. Aí eu estou sem internet aqui na roça, eu só acesso a internet quando eu vou em algum povoado aqui próximo. Então eu não sei o que está ocorrendo por aí, eu só fico sabendo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, quando eu vou em algum povoado aí, acesso à internet e fico sabendo o que está acontecendo, Porque eu não tenho rádio, nada disso, nem TV, nada. E eu só acesso a internet para ficar informado. Então, a qualquer momento pode ocorrer essa invasão de Taiwan e, por consequência, a Terceira Guerra Mundial, porque já existe uma aliança contra a China. A China já há alguns anos vem expandindo seu domínio ali no Mar do Sul da China, na região da Ásia ali próxima à China. E as nações se opõem a isso, mas a China já tem várias bases navais militares ali, em regiões que pertencem inclusive a outros países.
existe uma expansão, uma invasão chinesa já de vários países ali na região da Ásia, só que como são países militarmente mais fracos, né? Com exceção do Japão, a maioria dos países ali são militarmente mais fracos. Então a China ela tira vantagem disso. Embora Taiwan não seja, né, um país fraco, né, mas é um país muito pequeno, é uma ilhazinha pequena, mas militarmente é forte. Mas a China tem condições de sobrepujar, né, Taiwan, assim como a Rússia conseguiu sobrepujar a Ucrânia, mesmo a Ucrânia não sendo também um país fraco. E essa aliança contra a China envolve Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália e a Índia. Eles se juntaram e formaram uma aliança contra a China, que tem sérios problemas também com a Índia, que estão aumentando, né? Existem muitas tropas militares chinesas e indianas na fronteira entre os dois países. Existe também ainda uma tensão que é antiga, né? Entre a Índia e o Paquistão. Temos aí o Afeganistão como aliado agora da China, né? São países vizinhos ali, o Paquistão e o Afeganistão da Índia. Então, a China invadindo Taiwan vai ser uma declaração de guerra para os Estados Unidos, para o Japão, para a Índia, para a Coreia do Sul e para a Austrália. Certo? Então, só aí já vai se tornar uma terceira guerra mundial, só incluindo esses países. Aí é uma tendência que exploda também a guerra entre o Paquistão e a Índia, porque a Índia entrando em guerra contra a China, o Paquistão vai ver ali como uma oportunidade também de atacar a Índia. Então é bem provável que o Paquistão também entre na guerra. O Afeganistão ao lado da China, bem como a Coreia do Norte também vai entrar ali ao lado da China. E a Rússia também vai entrar nessa, junto com a China. E existe a possibilidade também de estourar a guerra entre Israel e o Irã, Israel e a Turquia, né? A Arábia Saudita daí como aliada dos Estados Unidos de Israel, né? Se juntando ali com Israel contra o Irã e contra a Turquia. Existe a possibilidade da Rússia aproveitar então esse conflito e expandir mais, invadir outros países ali para tentar reconstruir a antiga União Soviética, que é um sonho do presidente Vladimir Putin, né? Recuperar a antiga União Soviética. Ele já declarou que lamenta que ele não conseguiu salvar, né, a União Soviética. Na época ele era diretor da KGB, quando a União Soviética caiu. Para quem não sabe, o Putin ele é coronel e foi diretor da KGB por muito tempo. Então ele já declarou que lamenta não ter salvo a União Soviética da sua queda, do seu colapso, e agora parece que ele está determinado a recuperar a antiga União Soviética. Então pode estourar também uma guerra entre a Rússia e o restante da Europa por meio da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E essa guerra virá realmente uma guerra de proporções gigantescas, né, porque aí estaria envolvida toda a Europa, né, os Estados Unidos, o Canadá, que o Canadá pertence ao Reino Unido, então estaria incluso também o Canadá. Aí teríamos na Ásia ali os principais países envolvidos, né? China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, as Filipinas, a Indonésia, a Austrália. Todos aqueles países ali estariam envolvidos, a Índia, o Paquistão, o Afeganistão, provavelmente também Israel, o Irã, a Turquia, a Arábia Saudita, vários países ali do Oriente Médio. Então seria uma guerra realmente de proporções gigantescas. E essa guerra, quando estourar, vai ocorrer o uso de armas nucleares e nós podemos esperar aí
Também que algumas nações, inclusive, elas sejam extintas ou quase extintas, né, da face da Terra. Então, vai afetar com certeza o mundo inteiro, né? Inclusive aqui nós brasileiros, não só em questões econômicas, mas é possível também que sejamos afetados aí pelos efeitos também, né, de radiação e tudo mais, né? A radiação ela pode ser levada pelo vento, né? E contaminar outros países, né? Provocar câncer, provocar envelhecimento precoce, né? Provocar uma série de problemas de saúde aí. Então é uma coisa realmente muito séria. E isso pode ser o cumprimento profético, né, de algumas profecias aí ou não, né? Por que eu digo que talvez? Porque talvez essas profecias não se apliquem à Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, ela com certeza vai acontecer e está próxima de acontecer. Pode estourar a qualquer momento, mas não necessariamente vai significar o cumprimento dessas profecias que eu vou mencionar aqui, que Jesus fala em Mateus 24, 22, eu vou ler aqui, e depois em Apocalipse. Jesus disse em Mateus 24, 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Ele estava falando aqui da destruição de Jerusalém que ocorreu em 70 depois de Cristo, né? 30 anos após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ocorreu a destruição ali de Jerusalém. Ele alertou aqui os discípulos, né, quando eles vissem um sinal, né, a idolatria romana, que eles deveriam fugir. E o apóstolo João, pelo visto, era um dos que estava em Jerusalém quando isso ocorreu, e ele fugiu e sobreviveu, porque os exércitos romanos cercaram Jerusalém, mas ocorreu, né, o Criador criou uma janela ali de escape. Ele criou um problema ali próximo para que os exércitos romanos fossem deslocados dali para conter uma rebelião que estava acontecendo em outra nação ali próxima. Eu não lembro o nome. E eles foram conter essa rebelião e assim ocorreu uma brecha de 6 meses. E aqueles que acataram o aviso de Jesus fugiram e sobreviveram, né? Os que não acataram ou não souberam, né? Não escutaram, né, Jesus avisando, quando os exércitos romanos voltaram, eles cercaram a cidade totalmente e destruíram. Quem não morreu foi levado como escravo, né? E foram dias terríveis, de muito sofrimento, onde as mães chegaram, né, a comer seus próprios filhos, né, porque passaram fome, né, porque o cerco durou 3 anos e meio, então faltou comida. Começaram a comer uns aos outros, até os filhos. Então foi terrível, realmente, o que aconteceu. Jesus até chorou quando profetizou isso, né, porque ele sabia o que iria acontecer com as mães e os seus filhos. Um grande sofrimento. E então ele falou que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, seus discípulos teriam sido mortos, né, se não houvesse aquele período de 6 meses em que os exércitos romanos saíram dali do cerco, abandonaram o cerco, abrindo assim uma janela para uma fuga. E isso pode ser uma prefiguração também, e certamente do que vai ocorrer talvez na Terceira Guerra Mundial ou em um outro evento posterior, né? Pode ser agora na Terceira Guerra Mundial ou pode ser um evento posterior, talvez aí do período da Grande Tribulação, né? Em que nenhuma carne se salvaria se não houver essa abreviação dos dias, né? Uma intervenção divina ali para abreviar os dias. Pode ser que se cumpra na Terceira Guerra Mundial,
porque vai haver o uso de armas nucleares, como houve na Segunda Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial apenas 2 cidades de médio porte, né, foram destruídas. Nessa Terceira Guerra Mundial é provável que vejamos aí nações inteiras desaparecendo ou quase sendo exterminadas totalmente, né? E se isso ocorrer, pode ser o cumprimento disso aqui, né, dessa profecia também de Jesus no nosso futuro. Uma abreviação que pode vir a ocorrer aí, um encurtamento, né, da Terceira Guerra Mundial, para que haja sobreviventes, né, para que o mundo não seja exterminado, né? Pois ele fala aqui que nenhuma carne se salvaria. Ele estava falando da cidade de Jerusalém. Mas isso pode ter um cumprimento no futuro, no nosso futuro próximo aqui, em que pode ser inclusive aí a Terceira Guerra Mundial, com o uso de armas nucleares, né? Se o uso de armas nucleares fosse feito de forma indiscriminada, nenhuma carne se salvaria na face da Terra, né? Mas, pelo visto, se for realmente uma referência aqui à Terceira Guerra Mundial, vai haver uma abreviação, né, dessa guerra para que haja, então, sobreviventes. Vamos ver agora Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, uma profecia que fala também sobre os últimos dias, e sobre uma parte da humanidade que será eliminada, né? Mas novamente eu não sei se isso aqui, né, se refere à Terceira Guerra Mundial ou a um evento posterior à Terceira Guerra Mundial. Pode ser inclusive que se refira, Apocalipse não segue uma ordem cronológica, então pode se referir aí à grande tribulação, né, dos últimos 3 anos e meio aqui da vida na Terra, né? Desse mundo, no caso. Apocalipse 6:8. E eu olhei e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era a Morte, e o inferno o seguia. E poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a morte, e com as feras da terra. Esse cavaleiro do Apocalipse, que se chama a Morte, ele engloba então todos os outros 3 cavaleiros anteriores, né? Que vinham antes dele, que são 4 cavaleiros, né? Ele engloba todos, né? Ele vem para matar com a espada, né? Ou seja, com a guerra, com a fome. A guerra sempre traz fome, né? A morte, uma consequência da guerra é a fome, a outra é a morte, né? E aqui ele acrescenta com as feras da terra, né? Então pode ser que aqui esteja se referindo a uma Terceira Guerra Mundial, né? Veja que ele tem poder para matar uma 4ª parte da terra, né? Uma 4ª parte da terra é muita gente, né? Então pode ser que seja uma referência aí a uma Terceira Guerra Mundial, que com certeza vai ser a maior e mais terrível de todas as guerras, né? A primeira foi terrível, a segunda foi mais terrível ainda, a terceira vai ser super terrível, né? E com o uso de armas nucleares é muito fácil, inclusive, toda a humanidade ser exterminada, mas se for um cumprimento da profecia de Jesus, é também mais um cumprimento, né? Aqueles dias forem abreviados, então haverá um encurtamento aí da Terceira Guerra Mundial para que não haja um extermínio completo da humanidade, né? Isso é uma possibilidade. Ou pode ser que essa profecia e a profecia de Jesus tenham uma aplicação mais no futuro, mais para a grande tribulação, né? E a Terceira Guerra Mundial, nesse caso, ela não está inclusa aí no período de grande tribulação. Por que eu digo que a Terceira Guerra Mundial ela não faz parte da grande tribulação? Porque primeiro há de se manifestar o anticristo, como Paulo deixa claro em Tessalonicenses. Há de se manifestar
o anticristo primeiro, e ele não foi manifesto ainda. É necessário o anticristo assumir o controle mundial, trazer os 3 anos e meio de paz primeiro, para depois vir aí o período da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, né? Aí tem que vir as 2 testemunhas, elas vão revelar o anticristo e tudo mais, e nada disso aconteceu, certo? Tem vários acontecimentos aí que vão ocorrer, que vão mostrar que estamos ali no período dos 7 anos finais. Esse período de 7 anos finais ainda não começou. Então, a Terceira Guerra Mundial, ela não tem nada a ver com os eventos finais aqui de Apocalipse, né? A parte final da Grande Tribulação. Mas pode ser que Apocalipse 6:8, né, os 4 cavaleiros, faça uma referência à Terceira Guerra Mundial, né? Pode ser que não tenha uma aplicação na Grande Tribulação, e sim agora nesse período aí que antecede, né, a Grande Tribulação, que antecede até mesmo ao surgimento do Anticristo. Pode ser que seja isso. Então, só mesmo aguardando aí os acontecimentos, os fatos, né? Só aguardando para a gente então ter mais clareza e entender. Não tem como a gente entender as profecias enquanto não houver alguns eventos, né? Alguns cumprimentos aí. Então temos que aguardar e ver o que vai acontecer daqui para frente. Aí à medida que as coisas forem ocorrendo, eu vou gravar mais podcasts falando sobre eventuais cumprimentos proféticos e tudo mais. Mas nós não estamos aí entrando nos 7 anos finais, né, deste mundo, porque o anticristo ainda não foi revelado, né? Então eu acredito inclusive que estamos distantes ainda, um bom tempo aí ainda do anticristo. Acredito que o anticristo ainda vai levar aí um bom tempo para se manifestar e a gente entrar nos 7 anos finais aí deste sistema, deste mundo. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Um abraço a todos e até o próximo podcast. E que nosso Pai Eterno abençoe a todos e tenha misericórdia de todos nós. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais, comente. Se você não gostou, também comente. Deixe aí o seu também dislike ou like, né, se gostou ou não. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até o fim e conheça nossas playlists, tem muito conteúdo lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.